Confie no Senhor. Ele é contigo. Ele é com cada um de nós. Não temas. Confie apenas.
Bom dia a todos. Feliz sábado. Queridos, um privilégio, é sempre muito bom poder estar aqui na frente, abrir a palavra do Senhor e compartilharmos juntos um pouquinho de qual seja a vontade do Senhor para as nossas vidas. Como diz Paulo, se prega o Evangelho, não tenho por que me orgulhar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. A gente tem que ter isso em mente. Pregamos o Evangelho porque essa é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Nem melhores nem piores, nós buscamos ser diferentes em todo o tempo, fazendo a vontade do Senhor. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do capítulo 5. Esse é o Sermão do Monte. Capítulo 5 de Mateus. A partir do capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a contar vários ensinamentos, aplicar vários ensinamentos. O capítulo 5 começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, se aproximaram os seus discípulos, e Jesus passou a ensiná-los, dizendo. Eu quero que você imagine a cena. Jesus está em um campo aberto, cercado de montes, na região da Galileia. As multidões se aproximam de Jesus. Milhares de pessoas. Não sabemos quantos, mas eram muitos. Mateus diz para a gente que Jesus sobe ao monte, em um dos montes daquela região. Jesus sobe ao monte, se assenta. Comece a imaginar essa cena. Os discípulos, os mais próximos, se achegam a Jesus, os 12. E então Jesus passa a ensiná-los. E Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças nós entendemos que felizes são os infelizes. Felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. É contraditório e é difícil de entender. Felizes são aqueles que são perseguidos por amor ao nome de Cristo, porque outros foram perseguidos no passado, e não será diferente conosco. Mas bem-aventurado é você. Somos felizes, ainda que o mundo olhe para a gente e não consiga entender. Como ser feliz em meio a tanto sofrimento? Como permanecer quando tudo diz o contrário? Como avançar quando uma força parece nos puxar para trás? Como continuar de pé quando tudo diz que nós vamos cair? Esse é o ensino de Jesus. É sobre isso que ele começa a falar no capítulo 5. Jesus vai falar também sobre nós como sendo o sal da terra. Como sal da terra, nós devemos
proporcionar sabor à vida dos outros. Também somos a luz do mundo. E como luz do mundo, nós devemos iluminar. Nenhuma luz é acesa para se colocar debaixo de um cesto. Mas quando uma luz é acesa, ela é colocada no velador, em um lugar alto, para que possa iluminar toda a casa. Tem muita gente olhando para você. Tem muita gente olhando para mim. Nossa luz está acesa ou apagada? Jesus vai falar um pouco sobre a sua missão também, dizendo que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Jesus vai falar sobre diversos assuntos. E aqui a gente entende que Jesus está tratando de problemas sociais da sua época. Jesus vai falar do homicídio, vai falar do adultério, problemas estes que a gente sabe que criavam dúvidas na mente das pessoas. O adultério era um problema, porque as pessoas não entendiam, é tanto que em Mateus 19, alguns se interpelam a Jesus com relação a isso. Jesus começa a dizer: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus vem colocar os pingos nos is. Jesus vem mostrar o verdadeiro sentido daquilo que fora dito lá no passado, o que a gente encontra no Antigo Testamento. Ele vem dar o sonido certo à trombeta. É isso que ele está fazendo. Ele vai falar dos juramentos, vai falar da vingança, vai falar do amor ao próximo. E se você é um leitor da palavra de Deus, você sabe que Jesus está sim tratando de problemas da sua época. Porque diversas vezes, em muitos momentos, algumas pessoas chegaram a Jesus para tratar destes assuntos. Dentre eles, muitos líderes, muitos doutores. E a maioria deles tentando derrubar Jesus. E Jesus começa a tratar dos problemas sociais da sua época. Mas eu quero que você vá para o capítulo 6. E aqui a gente vai refletir um pouco sobre o capítulo 6 de Mateus. Eu nem tinha levado em conta que nós estamos no Janeiro Branco. Eu acabei de ver a placa ali do lado de fora. Mas vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Alguém aqui sofre com ansiedade? Acho que a maioria de nós. Eu não? Amém por isso. Amém por isso. Porque até as nossas crianças, em sua grande maioria, andam ansiosas, sofrem com ansiedade. A ansiedade é a expectativa do amanhã. E talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui hoje que estão aqui, mas não estão aqui ao mesmo tempo, estão preocupadas com o que vai ser amanhã, como vai ser a semana, como vai ser no trabalho. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja ansioso aqui neste momento, inquieto, que dentro do coração haja alguma agitação. Talvez muitos de nós estejamos divididos aqui neste momento, de corpo na igreja, mas a nossa cabeça está vagando por muitos lugares e muitas situações. Eu quero convidar você a fechar os olhos neste momento para que a gente faça uma oração e em seguida a gente vai ler o texto. Querido Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor.
pedimos que tenha misericórdia de nossas vidas. Ajude-nos a hoje nos concentrarmos no que está acontecendo aqui e agora. Acalma o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que dependemos unicamente do Senhor. Ao Senhor entregamos as nossas vidas. Envia o Teu Espírito neste momento, para que unicamente Ele possa falar, e que todos nós saiamos daqui preenchidos, esvaziados de nós mesmos, mas cheios da Tua presença. Louvamos o Teu nome por Tua bondade e misericórdia, e isso o fazemos em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 25, a ansiosa solicitude pela vida. Verso 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Repare que Jesus está falando de coisas essenciais. Jesus não está falando de coisas banais e fúteis, pelas quais muitas vezes nós nos ansiamos. Se Jesus está dizendo que nós não devemos andar ansiosos por aquilo que é de fato necessário, o que dizer então de coisas fúteis e banais, pelas quais muitas vezes nós sofremos? Jesus está falando de comida, de bebida e de vestimentas. Não andeis ansiosos quanto a estas coisas. Jesus não está falando do seu carro que ainda nem quebrou, mas talvez você esteja preocupado. Jesus não está falando do seu trabalho, do seu emprego. Jesus está falando de coisas reais, de necessidades reais, e Ele está dizendo: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. A palavra ansioso aqui, eu dei uma pesquisada para procurar, e no grego é a palavra merinal. Essa palavra, ela significa, ela retrata uma mente dividida. É alguém que está dividido. É alguém que está distraído. Não andeis distraídos. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados quanto ao que comer e o que beber, e quanto às vestes. E aí ele fala bem assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Você já parou para pensar no que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está colocando as coisas em ordem de importância. A vida é mais importante do que o alimento. O corpo é mais importante do que as vestimentas. Jesus está falando isso logo depois de ensinar os seus discípulos a orar. A oração do Pai Nosso é uma oração que ensina a dependência do Pai. Essa é uma oração modelo pela qual nós devemos nos basear para fazermos as nossas orações. E note que depois de ensinar essa oração, Jesus começa a falar sobre algumas coisas. Ele vai falar sobre os tesouros no céu, nos ensinando que não devemos acumular tesouros na terra. Por que não devemos? Porque os tesouros da terra, ladrões escavam e roubam. Traças vêm e corroem. Mas nosso tesouro deve estar acumulado no céu. Lá ladrões não escavam e roubam,
Você percebe que Jesus vai falar exatamente sobre esse coração dividido: tesouros na terra, tesouros no céu. Ele vai falar sobre luz e trevas, dizendo que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Você percebe que ele vai trabalhar essa dicotomia, porque ele estava falando para um público que estava dividido, um público que estava ali ouvindo o mestre, mas talvez estavam pensando em tantas outras coisas. Ele vai falar sobre os dois senhores. Talvez você esteja servindo a um no final de semana, mas sirva a outro ao longo da sua semana. E Jesus diz: não se pode servir a dois senhores. Não é possível, porque você vai agradar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Uma mente dividida, um coração dividido, não é agradável ao Senhor. Aí a gente volta agora aqui, Jesus começa a estabelecer essa ordem das coisas, e é como se Jesus estivesse dizendo aqui para a gente: o Deus que te dá a vida, se Ele tem poder para dar vida a você, e Ele assim o fez, você acha mesmo que é difícil que Ele garanta para você o alimento? Se o Deus que teve poder para te dar vida não pode dar para você o sustento para manter a vida, é sobre isso que Jesus diz quando Ele fala: não é a vida mais do que o alimento. Se Ele pode dar vida, Ele também pode dar o alimento para manter e sustentar essa vida. Se Ele teve poder para criar o nosso corpo, essa máquina perfeita, Ele também tem poder para cobrir, para vestir. Ele pode fazer. Por isso Jesus diz com autoridade: não andeis ansiosos. O Deus que dá vida é o mesmo que mantém, que sustenta. O Deus que cria o corpo é o mesmo que veste e cobre. Você lembra de Adão e Eva? Viviam no Éden, paraíso de Deus, lugar perfeito. Por desobediência cometeram o pecado. O pecado que nos aflige até os nossos dias. Quando eles pecam, se escondem. Quando se escondem, o Senhor vem ao encontro deles. O busca, os encontra, e quando os encontra, o Senhor percebe que Adão e Eva haviam feito vestimentas para si. E de que eram essas vestimentas? Folhas de figueira. Aquelas vestimentas não durariam. Aquelas folhas secariam e cairiam sobre isso. Um cordeiro é sacrificado, o Senhor pega a pele desse cordeiro e veste o casal. Ali no Éden, o Senhor já estava mostrando para a gente que Ele é o nosso cuidador. E mesmo depois do pecado, Ele continua amando. Ele continua cuidando, porque essa é a essência de Deus. É quem Ele é, Ele não pode negar a Ele mesmo. É o caráter dele, é amor, é bondade, é misericórdia, Ele é longânimo, Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ali Deus já estava nos dando sinais de que Ele cuidaria, continuaria cuidando de nós, mesmo em um mundo de pecado. Quando Jesus vem, Ele vem para colocar o selo final na promessa de Deus. Ele vem para nos deixar um exemplo, um legado para nos ensinar. E é isso que Ele está fazendo. A
Aí Jesus vai continuar dizendo, e aqui eu acho maravilhoso, porque ele vai pegar das coisas naturais para nos ensinar uma lição, para continuar nos ensinando uma lição. No verso 26, Jesus fala: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus chama a atenção da multidão, dos seus discípulos, para os pássaros. Simples, frágeis, mas não esquecidos por Deus. Aí Jesus diz bem assim: eles não semeiam, eles não colhem. Você já viu um pássaro semeando para colher depois, ajuntando em celeiros, armazenando? Alguns animais até fazem isso. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar? Gente, nós não somos assim. Nós não conseguimos viver hoje, porque estamos sempre desesperados com o amanhã. Aí Jesus chama a atenção da multidão para os pássaros. Olhem para os pássaros. Diferentes de nós, eles aprenderam a depender de Deus, eles sabem que dependem de Deus e vivem na dependência de Deus. Mas nós só ficamos tranquilos, se é que ficamos tranquilos, quando tudo está sob o nosso controle. E se não está sob o nosso controle, a gente entra em desespero. A gente falta arrancar os cabelos da cabeça, a gente não sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. Aí Jesus, olhem para os pássaros. Aprendam com eles, aprendam a depender de Deus. Jesus vai chamar a atenção também para os lírios do campo. Você já viu a flor de lírio? Alguém aqui já viu? Se você não viu, depois dá uma olhada. Mas pega qualquer outra flor que você acha linda. O girassol, a orquídea. Não sei qual é a sua flor favorita, se é que você gosta de flor. Mas Jesus olha para os lírios e chama a atenção agora da sua plateia, da multidão, para os lírios do campo. E Jesus fala bem assim. Aliás, eu até pulei aqui o verso 27, mas vamos. Deixa eu ler o verso 27 e aí a gente vai. Qual de vós, pelo ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Jesus está falando do auge de Salomão. Jesus não está falando dos momentos tristes da vida de Salomão. Jesus está falando do auge, do ápice do reinado de Salomão. A rainha de Sabá vem visitar Salomão e fica deslumbrada com tanta glória, com tanto ouro, com tantas coisas maravilhosas. A maneira como Salomão vestia os seus próprios servos era diferente. Era muito ouro, muita prata, muito bronze. Tudo que você imagina de precioso, Salomão tinha e tinha em abundância. Mas aí Jesus olha e diz: nem Salomão em toda a sua glória, nem nos momentos mais áureos da vida de Salomão, ele nunca se vestiu como o Senhor veste os lírios do campo. Esse é o nosso Deus. Jesus disse:
alimentar, de matar a sede e de cobrir o corpo. Cristo Jesus, o único, somente Ele pode fazer. Jesus está chamando a atenção para Ele mesmo e desviando a atenção do seu público das coisas mundanas, seculares, as quais muitas vezes consideramos essenciais, quando na verdade tudo que você precisa é Cristo. Porque se você tiver Cristo na sua vida, de nada você terá falta. Porque se Cristo estiver ao seu lado, você encontrou tudo. Os mais antigos diziam: muito sem Deus. Aliás, como é que é? O Deus é muito. E muito sem Deus é nada. Exatamente, fugiu da memória. Porque Cristo, na verdade, é tudo que nós precisamos. Somente Ele, de fato, é essencial. E andar ansiosos quanto às outras coisas deste mundo é, de certa forma, duvidar de Deus. Eu sei que a ansiedade é uma doença que precisa ser tratada. Mas eu quero que você comece tratando-a, passando a confiar mais em Deus e a depender mais de Deus. Não deixe de buscar ajuda dos profissionais da área. Porque eu acredito que estes homens, mulheres, profissionais da área foram estabelecidos por Deus. São auxiliares de Deus e instrumentos de Deus. Mas acima de tudo, dependa de Deus. Caminhando para o final, Jesus fala no verso 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que a necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Senhor, sabe do que de fato você precisa. Ele conhece de fato quais são as nossas reais necessidades. Os gentios é que andam procurando todas estas coisas, que confiam no Senhor, dependem dele. Os que confiam no Senhor não precisam andar desesperados quando estão desempregados, quando perderam o emprego. Ainda pequenos. É comum, em momentos de dificuldades, que a gente comece a procurar fazer as coisas do nosso jeito e nos esquecemos que temos um Pai no céu. A oração do Pai Nosso é para nos ensinar isso. Você tem um Pai no céu. Esse Pai cuida de você. Esse Pai ama você. Esse Pai é diferente dos pais terrenos, que mesmo sendo pecadores, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Aquele que conhece as mais profundas necessidades humanas. Aquele que conhece o pior de você, mas continua te amando. Aquele que conhece quem você é. Quando ninguém te vê, Ele te vê. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você faz. Quando ninguém está te olhando, Ele está te vendo, Ele está olhando para você, mas Ele continua amando você. Ele continua buscando você como fez com Adão e Eva no Éden. Ele cuida de nós.
Eu acho interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, falando dessa dependência de Deus, e isso me chama a atenção. Como Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente no muito e no pouco, no frio e no calor. Me chama a atenção que na oração do Pai Nosso, Jesus diz bem assim: dá-nos o pão nosso de cada dia. E aí eu quero chamar a atenção sua lá para o capítulo 16 de Êxodo. É o capítulo 16, se não me engano mesmo, que é quando o Senhor derrama o maná. E o maná começa a cair. E o maná acompanha o povo durante todo o trajeto no deserto, até que eles entrem na terra prometida. Enquanto eles não entraram na terra que mana leite e mel, o pão e a água do povo era certo. Mas o maná, Deus não derramava o maná no domingo para eles escolherem o maná para a semana inteira. O maná era diário, dia a dia. Porque muitos de nós gostamos de estocar. Os filhos de Israel queriam fazer a mesma coisa. Mas o sustento de Deus para o seu povo era diário. Uma lição de dependência dele. Queridos, você tem o que comer hoje? Você tem o que beber hoje? Se você não tem, procure a asa, ela está aí para assistir você. Se está faltando para você, aí entra essa provisão de Deus, esse cuidado de Deus, porque a igreja é um corpo que trabalha de maneira coesa, unida. Mas tomara a Deus, espero que não esteja faltando para nenhum de vocês. Se você tem o que comer, o que beber, o que vestir hoje, estejam contentes. Amanhã é outro dia. Talvez você esteja sofrendo em vão, esteja sofrendo à toa, por coisas que ainda nem aconteceram e talvez nem venham a acontecer. Se você está sofrendo hoje por algo que ainda não aconteceu e vier a acontecer, você sofreu duas vezes. Mas se você está sofrendo hoje por algo que talvez nem venha a acontecer, já parou para pensar que talvez você esteja sofrendo em vão? Quando eu falo para você, eu falo para mim também. Porque a semelhança de muitos, eu também enfrento momentos de dúvidas e de medos, de insegurança e instabilidade. E eu procuro exercitar todos os dias a minha mente dizendo: Senhor, cuida de mim. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuida de mim. Eu não preciso andar ansioso, eu não preciso ficar com medo. Deus é o meu ajudador. O Deus que chama, o Deus que te põe de pé, que fez você levantar esta manhã, é o Deus que está aqui. E se a semelhança de mim, você também anda ansioso demais, se a semelhança de mim, você também anda com medo demais do futuro, aprendamos a confiar no Senhor. Deus está cuidando de nós. Precisamos ter essa certeza.
Precisamos ter essa convicção. O Deus que sustentou os filhos de Israel durante todo o período no deserto é o mesmo Deus que continua cuidando da sua igreja hoje. Se faltava pão, Ele mandava mandar. Se eles tinham sede, a rocha dava água. Se queriam carne, o Senhor mandou as codornizes. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo, Ele continua cuidando de nós. Aprendamos a confiar mais no Senhor. O verso 34, Jesus conclui dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus problemas. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus conhece a nossa realidade. Ele sabe que este mundo é cruel, que este mundo é tirano. Ele sabe que há um inimigo rugindo como um leão procurando a quem devorar. Ele sabe de tudo isso. E Jesus nos ama tanto que Ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Não sofram por antecedência, mas aprendam a confiar em Deus. Se está cansado e sobrecarregado, venha até mim. Eu vou cuidar de você. Eu vou ajudar você. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse é o convite de Jesus. Eu termino com o que está escrito lá no capítulo 127 do Salmo 127, verso 2. Jesus fala bem assim, e olha que coisa maravilhosa. Jesus fala bem assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Foi assim com os filhos de Israel. Eles iam dormir, e quando acordavam, o maná estava lá. Eles dormiam, e enquanto eles dormiam, o Senhor entrava com providência. Inútil é para mim e para você nos desgastarmos tanto, perdermos tanto tempo precioso. Tem gente que não tem tempo nem para estar com a família. Tem gente que hoje não veio para a igreja porque está cansado demais, porque teve uma semana cheia, porque estão sobrecarregados. Aí Jesus disse: inútil é para você. Quando nos concentramos demais no que nós podemos fazer para manter a nossa vida, nós perdemos de vista o Deus que cuida e mantém, o verdadeiro provedor e mantenedor de nossas vidas é Deus. Diferente do que muitos acreditam, que o Senhor criou todas as coisas e abandonou, nós pensamos diferente. Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que nesta manhã saiamos daqui com o coração tranquilo, com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E se você tem sofrido de ansiedade, lance aos pés de Cristo. Ele tem cuidado de vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor traga agora neste momento calma, tranquilidade,
e paz. Que aprendamos hoje a depender mais de um Deus que ama e que cuida de cada um de nós. Que Deus abençoe você. Vamos ouvir uma mensagem musical e em seguida nós vamos orar. Cuide de você quando em seu quarto chorou. Cuide de você quando o céu sua vida se fechou. Cuide de você.
Como Pai, o Senhor conhece muito bem a realidade de cada um de nós aqui. Somos teus filhos. E como filhos nós erramos muitas vezes. E erramos muitas vezes em não depender do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a confiarmos mais em Ti. Se olharmos para trás, cada um de nós aqui, podemos ter a certeza de que o Senhor cuidou de nós até este momento. Por certo, o nosso pão e a nossa água e as nossas vestimentas nunca nos faltarão. O Senhor cuida de cada um dos filhos teus. Então, por que andamos, ó Deus, ansiosos quanto ao amanhã? Por que temos tanto medo? Por que tanta insegurança e instabilidade? Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, a confiarmos mais no Senhor e na Sua providência. Queremos entregar em Tuas mãos, lançar aos pés de Cristo tudo aquilo que tem causado ansiedade em nós. Eu desconheço a realidade dos meus irmãos aqui, mas eu conheço a minha, eles conhecem a deles, mas o Senhor conhece a de todos nós. Lançamos aos pés de Cristo a nossa ansiedade, pois por certo Ele tem cuidado de nós. Despede-nos nesta manhã com o coração mais leve, mais tranquilo. Ajude-nos a desfrutarmos a vida que o Senhor nos deu. Que em nossas labutas diárias nós não venhamos a nos sobrecarregar a tal ponto que venhamos a perder de vista a nossa dependência do Senhor. Obrigado por tudo, bom Deus. Obrigado por ser esse Pai que ama, que cuida, que vela por cada um dos teus filhos. Louvamos o Teu nome por Tua graça e misericórdia. E assim o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.